Giovana, Ana Luísa. Obrigado, pessoal. Vamos lá, né? Vamos lá, que horas tem? Rapaz, mais pontual que isso, só se eu morasse na Inglaterra. Boa tarde, Dinder. Tamo junto. Rapaz, vocês não colocam foto. O dia que eu for de surpresa aí pra Goiás, eu não vou reconhecer ninguém. Deixa eu pegar aqui a coisa. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. Bom, ninguém enviou dúvida hoje para a direção, né? Então, para Maria lá. Então eu não tenho nenhuma, posso dizer, deixa eu ver aqui, eu quero botar o chat. Onde é que tá o chat aqui, garoto? No meu celular, que aí eu sei. Isso. Beleza. Bom, a Thalita mandou aí agora. Show. Então, pessoal, vamos tentar criar esse hábito, né, de enviar as dúvidas para Maria até 11 horas da manhã do dia da aula, que aí eu consigo focar mais nas dúvidas de vocês e tudo. Hoje deu um trabalhão danado, eu peguei todas as questões do módulo, coloquei no PowerPoint, isso dá realmente muito trabalho. Então, o dia que eu não conseguir fazer isso, eu vou fazer na hora, e na hora a gente vai perder alguns segundos, minutos preciosos da nossa aula, né? Então, tentei mandar isso até o dia, até 11 horas desse dia, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui, deixa eu botar aqui. Vamos começar a nossa brincadeira de hoje. Daqui a pouquinho a gente faz as questões. Vou compartilhar a minha tela. Vamos lá, tela. Aqui, aqui. Pronto. Agora vocês estão vendo a minha tela aí, né? Muito bom. Agora. Show. Bom, tudo bem? Agora vocês estão vendo aí a minha tela em branco, né? Então vamos lá. O tema de hoje é semelhança de triângulos. Tá aqui. É um tema muito importante. Se a gente, na aula passada, a gente já falou que a parte básica de geometria era importante. Peraí só um instantinho que eu tô tentando espirrar um tempão, não tô conseguindo. Desculpem, agora eu vou conseguir. Essa parte de semelhança de triângulos, ela é realmente muito obrigado. Valeu, pessoal. Ela é realmente muito importante até para a gente entender outras coisas que vem lá na frente. Como, por exemplo, muita coisa de trigonometria, muita coisa de geometria espacial também. Então, e vocês aprendem isso daqui, alguns de vocês, né, aprendem esse tema de uma forma muito errada na escola. Eu ficava pé da vida quando eu ia dar essa matéria, por exemplo, para o pessoal de ensino médio e tudo, e eles traziam isso de uma forma bem errada lá do ensino fundamental, né? Não é que seja, vamos botar assim, errada, mas é uma parte pouco prática. Por exemplo, existem casos de semelhança. LAL, LLL, LLA. Quem aprendeu com esses tipos de casos? Quem foi obrigado a decorar tipos de casos de semelhança? Fala para mim aí no chat, só para eu ter essa noção, enquanto eu tento explicar de novo. Olha, tadinho, gente. Olha quantos sofredores, minha Nossa Senhora. Sério que vocês... Ah, caraca, Bianca. Sério mesmo? Tadinha. Pô, vamos fazer uma aposta hoje? A gente não vai falar em nenhum momento de método de semelhança de triângulo. Ah, qual é o método de semelhança? L, A, L, L. A gente não vai falar nada disso. Mas todo mundo vai sair daqui hoje resolvendo qualquer exercício de semelhança de triângulos. Vamos fazer essa aposta aí? Vamos, bora. É mais fácil se você souber os casos de semelhança, Thalita, jura? Tadinha, fizeram lavagem cerebral na Thalita. Olha lá como é que ela tá falando, gente. Ai, Deus. Ah, é fácil para... Não, claro que não, vou te falar uma parada. É muito fácil para o professor ensinar com um detalhe só. Quer ver? Vamos lá, vamos botar um triângulozinho aqui. Eu vou botar um triângulo retângulo porque... Não, eu vou botar triângulo retângulo porcaria nenhuma. Deixa eu apagar aqui o triângulo retângulo. Não quero esse. Quero um outro triângulo. Vamos botar aqui. Vou botar esse triângulo aqui, aí com esse lado aqui. Uma coisa bem feia mesmo. Para esse cara ser semelhante a esse aqui, ó, eles são diferentes, né? Um é maior que o outro. Mas para eles serem semelhantes, pessoal, principalmente o pessoal que decorou método, qual o modo de semelhança, qual o tipo de semelhança, tipo porcaria nenhuma. Você só precisa saber uma coisa. Vem cá. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo? Coloca para mim no chat para ver se você sabe isso. Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Muito bom. 180 graus, excelente. Então vamos lá. Se você tem um triângulo que tem um ângulo de 20 graus e tem um ângulo de 100 graus. Beleza. Aí você tem um outro triângulo que tem um ângulo de 20 graus e tem um ângulo de 100 graus. Cara, no primeiro triângulo está faltando você saber esse terceiro ângulo. E no segundo também. Mas você tem... são triângulos diferentes, hein? Você consegue me dizer se esses dois ângulos aqui que eu não sei ainda, se eles são iguais ou diferentes? Você consegue me dizer se esses dois ângulos são iguais ou diferentes? Eles são iguais, né, pessoal? Mas baseado em que você pode afirmar que eles são iguais? Baseado nisso aqui que tu acabou de me falar, cara. Se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180, se dois ângulos têm, perdão, se dois triângulos têm dois ângulos iguais, o terceiro tem que ser igual. É por causa disso aqui, cara. Se a soma vai dar sempre 180,
e dois ângulos garantidamente são iguais, o terceiro tem que ser igual. Então, vamos lá, presta atenção. Qual é a única coisa, então, é agora que a gente vai para aquele pulo do gato. O que eu preciso ter entre dois triângulos para que eles sejam semelhantes? Eu preciso ter ângulos iguais. É só isso. Ah, mas como assim, professor? E os lados? Caguei. Se eles têm ângulos iguais, eles são semelhantes. Eu costumo chamar os ângulos de tracinhos, né? Um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos. Quando eu não sei os valores dos ângulos, né? Então esse aqui, um tracinho, dois tracinhos, esse aqui só pode ser três tracinhos. Não tem jeito. Se eu garanto que esses caras têm os mesmos ângulos, não interessa o caso de semelhança. Eles são semelhantes. Uma das aulas do meu mestrado, a professora colocou isso no quadro, era um problema lá que ela estava resolvendo de geometria, caía em semelhança de triângulo. Aí, opa, agora ficou fácil, né? Aí a professora botou, qual o caso de semelhança? Aí eu não respondi, né? Aí, como a lei de Murphy, ela sempre age nos piores momentos, né? Ela perguntou para quem, né? Por a única pessoa na sala que não sabia sobre os casos de semelhança, que era o Michel. Michel, qual o caso de semelhança? Eu falei, professora, isso não faz a menor diferença na nossa vida. Aí eu quase fiquei reprovado ali. Ela, como assim? Claro que faz diferença. Eu falei, faz não. Então quer dizer que você não sabe? Eu falei, eu não sei o caso não, mas eu sei resolver o problema. Aí ela me deu a caneta para eu ir no quadro resolver. Aí eu acabei com ela. Peguei a caneta, fui no quadro, resolvi, todo mundo bateu palma. E... Então, você resolve isso daqui sem saber os casos de semelhança? Eu falei, sim, senhora. Como é que você faz? Aí eu vou te dar um exemplo aqui, ó. ABC, X, Y, Z. Se os ângulos são iguais, os lados que estão opostos a cada ângulo que é igual são lados proporcionais. Por exemplo, o ângulo de um tracinho no triângulo pequeno está olhando para o B. E o ângulo de um tracinho no triângulo grande está olhando para o Y. Então, eles dois eles têm uma determinada proporção entre eles. Agora, essa proporção, essa razão, ela se mantém. Então, se eu pegar aqui o ângulo de dois tracinhos que olha para o C, lá no outro triângulo, o ângulo de dois tracinhos olha para o Z. Olha aqui, ó, está criada uma razão de semelhança. Então, o grande lance é você descobrir se os caras têm ângulos iguais. Aí a Poliana perguntou, qualquer ângulo ou os três ângulos? Poliana, basta que você descubra que dois ângulos são iguais. Porque, consequentemente, o terceiro vai ser igual. Entendeu? A gente já tinha falado sobre isso aqui no cantinho direito, tá vendo? Se eu sei que aqui é um tracinho, dois tracinhos, não sei nada sobre esse. Se eu sei que aqui é um tracinho, dois tracinhos, e aqui não é nada, não sei nada sobre esse. Certo? Eu tenho certeza que eles são iguais. Por quê? Porque eu garanti que dois ângulos são iguais. Entendeu? Vamos fazer um exercício, uns exercícios aqui, uns ali, para eu mostrar para vocês como é que a gente trabalha com semelhança. Mas antes de eu começar os exercícios, a galera que tem decorado aí os casos de semelhança, entenderam que a gente não precisa saber qual é o caso de semelhança? Falem comigo aí no chat, por favor. Eu garanto para vocês que a gente vai resolver qualquer problema de semelhança sem usar esse bagulho de casos de semelhança. Tá certo? Olha esse aqui, por exemplo. Esse daqui eu acho que foi unanimidade, aí uma galera pediu para a gente resolver, né? Ele fala assim, a figura a seguir é composta por um quadrado ABCD. Aí eu já parei aqui, ó, quadrado ABCD. Se ele é quadrado, todos os lados dele são iguais, né? Tudo bem. Aí tem um triângulo CDE que é retângulo em E. Então esse cara aqui de cima, ó, ele é retângulo. Tudo bem. Os segmentos EA e EB intersectam CD nos pontos F e G. Você está vendo eles aqui, tudo bem. Se a medida do segmento DE corresponde a 3/5 da medida do segmento CD, aí você pensa assim, caraca, CD é o lado do quadrado, não é? Tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o lado do quadrado de L. Então isso aqui é o lado do quadrado, né? L. Você concorda que CD é igual ao lado AB? Então quando eu escrevi L lá embaixo, eu poderia escrever L aqui no CD também, não é? Então eu vou reproduzir aquele triângulo retângulo aqui, só para minha figura não ficar poluída com tanta informação. Ele falou então que o lado DE, ele é 3/5 do lado CD, que eu chamei de L. Tudo bem? Até aqui tudo na paz? Todo mundo comigo até agora? Muito bom, vamos comigo. Eu preciso saber o que ele quer, a razão entre F e G e o lado do quadrado. E eu quero esse X aqui, ó, X sobre L. É isso que eu quero saber. Tudo bem. Aí você fala, onde é que está a razão de semelhança nessa bosta? Que eu só estou vendo o quadrado aí, professor. A semelhança está aqui, ó. Os triângulos que você vai buscar a semelhança são os triângulos E, F, G, e o triângulo E, A, B. Dá uma busca nesses triângulos aí, uma busca visual. Vê se os seus olhos enxergam esses triângulos aí. Todo mundo conseguiu enxergar? Vou fazer já já, Isabela. Daqui a pouquinho eu pergunto quem tem mais questão e a gente faz. Todo mundo enxergou, né? Então vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá vendo esse ângulo aqui em cima? Ele pertence tanto ao triângulo pequeno quanto ao triângulo grande, né? Então isso que o problema me pediu, o X sobre L, na verdade, é a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Porque o X está de frente para esse ângulo de um tracinho e o L também. Só que o X pertence ao triângulo pequeno e o L ao triângulo grandão. Então o que eu quero é o triângulo pequeno sobre o triângulo grandão. É isso aqui que eu quero. Tá bom, professor? Mas agora vamos fazer aí, porque eu preciso de números. Então vamos lá, vamos fazer, vamos precisar números. Eu sei, a única coisa que eu sei é esse cara aqui. Eu preciso de mais um lado, ou mais alguma medida desses triângulos. Bom, eu não sei a medida do segmento EF, nem do EG, nem do EA, nem do EB. E a gente nem vai conseguir achar isso, tá certo? A única coisa que a gente vai conseguir calcular é isso daqui, ó. Eu vou botar em azul, tá?
Essa linha azul, se eu for até lá embaixo, é a altura do triângulo grandão, e se eu parar aqui, é a altura do triângulo pequeno, certo? Vou chamar de Hzinho e vou chamar de Hzão. Então isso daqui é a mesma coisa se eu fizer Hzinho sobre Hzão. Ah, mas eu não sei nem o Hzinho nem o Hzão. Eu sei que você não sabe, mas o lado, olha esse lado aqui, ó, tá vendo? Esse lado aqui faz parte do Hzão. Então o Hzão, na verdade, é o Hzinho mais L. Caraca, professor, tá cheio de letra nessa parada. Eu sei, calma, vai ficar tudo bem, garanto, tá? Aqui, então Hzinho sobre Hzinho mais L. Esse Hzinho é a altura desse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar aqui só uma... Só um instantinho. Vocês estão vendo a minha tela, né? Então vocês estão vendo exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse slide aqui. Vou apagar tudo que tá nele. Apagar, isso. E eu vou fazer um resuminho aqui para vocês de uma coisa que é muito importante, que fala sobre semelhança de triângulos. Vamos lá. Esse cara aqui é o triângulo retângulo, né? Tá aqui o ângulo de 90 e tá aqui o que a gente chama de altura. Que é o que eu quero calcular lá naquele exercício, né? A hipotenusa a gente chama de A, os catetos a gente chama de B. Oi, B e C, né? Desculpa. Aqui, ó, C. E aqui são as projeções dos catetos. E aqui é o H. Já viram essa figura em algum lugar, não é? Vamos lá. Vamos marcar os ângulos agora. Olhando para o triângulo grandão, eu vou chamar esse cara de um tracinho, eu vou chamar esse cara de dois tracinhos. Agora eu vou perguntar uma coisa a vocês, presta muita atenção. Quanto dá 90 graus mais o ângulo de um tracinho mais o ângulo de dois tracinhos? Quanto dá isso? Muito bom, muito bom. Todo mundo está acompanhando aí, excelente. Se isso aqui dá 180 graus, maravilha. Olha para o triângulo grande, é exatamente isso que eu tenho. Agora, olha para esse triângulo da esquerda aqui, ó. Aqui é 90, aqui é o ângulo de um tracinho. Então você concorda comigo que lá em cima só pode ser o ângulo de dois tracinhos? Todo mundo concorda comigo? Por quê? Porque nesse triângulo eu já tinha o ângulo de 90 e eu já tinha o ângulo de um tracinho. Eu já tinha esse e eu já tinha esse. Só estava faltando esse, né? Lembra o que eu falei para vocês? Se você descobre que dois ângulos são iguais, o terceiro tem que ser igual. Agora olha para esse triângulo desse lado aqui, ó. Você já está vendo o ângulo de 90, tá aqui, e você já está vendo o ângulo de dois tracinhos. Então lá em cima só pode ser o ângulo de um tracinho. Tudo bem com a marcação desses ângulos aí? Tá todo mundo comigo? Eu vou mostrar um negócio para vocês agora. Presta atenção. Vou chamar os triângulos. Vou separar aqui para você entender melhor, tá? Esse é o triângulo grande. Aí eu tenho um triângulo menor aqui, ó. Que aqui é B, aqui é H e aqui é M. E eu tenho esse triângulo outro aqui, ó. H, C, N, aqui 2 e aqui 1. Beleza, eu tenho esse outro triângulo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o triângulo grande, que é esse aqui, ó, e vou fazer uma relação aqui com esse triângulo aqui, por exemplo, tá? Vou pegar o grande com esse pequeno aqui. Presta atenção numa coisa, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o ângulo de um tracinho. O ângulo de um tracinho no grande olha para o C, concorda comigo? O ângulo de um tracinho no pequeno olha para o H. O ângulo de 90 graus no grande olha para o A. O ângulo de 90 graus no pequeno olha para o B. Multiplica cruzado aqui, ó. AH é igual a BC. Você lembra que em algum momento da sua vida você teve que decorar essas fórmulas? Vocês lembram disso? Pois é, cara. Mas essas fórmulas, na verdade, são simples semelhanças de triângulo. Vou fazer mais uma, vou fazer mais uma. Olha só. Vou pegar o triângulo pequeno e o triângulo médio, que é esse aqui, ó. O ângulo de um tracinho no pequeno olha para o H. O ângulo de um tracinho no médio olha para o N. O ângulo de dois tracinhos no pequeno olha para o M. E o ângulo de dois tracinhos no médio olha para o H. Se você multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar H2 é igual a M vezes N. Mais uma formulinha que você teve que decorar. Certo? Pois é, Gabi, foi isso que eu te falei, né? Eu fico chateado porque os caras lá no ensino médio, eles poderiam ensinar isso daqui de acordo com semelhança de triângulo e não te dar uma lista com 10 fórmulas e 40 exercícios para você praticar as fórmulas, né? Era só fazer assim. Qualquer outra fórmula que você quiser, o nome dessa matéria aqui é Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Vai estar no título do teu livro. E vai ter uma porrada de fórmula para tu gravar. Todas elas você consegue através de semelhança de triângulos. E eu vou usar essa daqui no nosso exercício. Vem cá comigo, ó. Quem é o A? É esse cara aqui, é o L. Quem é o B? É esse cara aqui, é o 3L sobre 5. Através do teorema de Pitágoras, eu consigo saber esse cateto aqui, ó. Vamos fazer um teorema de Pitágoras aqui, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu tenho esse cateto ao quadrado, que eu não sei quanto ele vale. Então, ó, L ao quadrado. Isso aqui ao quadrado fica 9L ao quadrado sobre 25. Se eu jogar para o outro lado, ele vai negativo, né? E eu vou querer saber quanto é esse cateto aqui, ao quadrado. Se eu fizer essa... Vocês sabem fazer essa conta aqui de forma rápida? Vocês são turma de intensivo, né? Então vocês não eram meus alunos. Então vamos fazer aqui, ó. Um OBS aqui, ó. Como é que a gente faz essa conta rápida? L ao quadrado menos 9L ao quadrado sobre 25. Você vai fazer o seguinte. Aqui é L ao quadrado sobre 1, né? Isso aqui serve para qualquer conta entre frações.
Sim, sim, sim. É parecido com isso, mas vamos ver aqui qual é a lógica disso. Ele usou a semelhança daquele 3, 4, 5, o Rian, mas eu acho arriscado, porque nesse caso não vai ser simplesmente assim, não. Presta atenção aqui, ó. Como é que a gente faz conta entre duas frações? Multiplica cruzado, ó. 25L ao quadrado menos 9L ao quadrado. Sobre, quanto é 25 vezes 1? 25. Então isso aqui vai ficar 16L ao quadrado sobre 25. É assim que a gente faz conta rápida com fração. Tá joia? Embaixo do... Embaixo do quê? Ah, tá, mas obrigado, Patrícia. Eu não entendi onde ela estava perguntando. Ah, isso aqui é um 9L, tá? Isso aqui não é AL, não. Agora que eu entendi. Minha letra, né? É um 9L ao quadrado. E aqui é um 25. Foi mal. Agora deixa eu ver o Adriano aqui, ó. Ah, pois é, Adriano. Pois é. Mas vamos lá que a gente consegue recuperar, tá? Confia em mim. Vamos lá. Então o resultado dessa conta, galera, é 16L ao quadrado sobre 25. Então, ó. 16L ao quadrado sobre 25. E isso é o cateto ao quadrado. Se eu jogar esse quadrado para lá, vai virar a raiz disso, né? Raiz de 16 é 4. Raiz de L ao quadrado é L. Raiz de 25 é 5. Então esse cateto aqui mede 4L sobre 5. Legal. Agora eu consigo saber o Hzinho. Por quê? Por causa dessa fórmula aqui, ó, que a gente calculou no outro. Então vem A vezes H é igual a B vezes C. Então, esse L aqui, se eu passar para o lado de lá, ele vai ficar dividindo. Então eu vou simplificar ele com um dos L's que estão do lado de lá. Tudo bem? Então quem é o H? 3 vezes 4, 12. Então é 12L sobre 5 vezes 5, 25. Esse é o H que você vai colocar aqui, ó. Nossa conta de semelhança vai ficar assim, x sobre L, que é exatamente o que a gente quer, é igual, lembra que a gente falou que ia ser isso daqui? Então vai ficar assim, ó, o Hzinho, que é 12L sobre 25, sobre H mais L. 12L sobre 25 mais o próprio L. Vem cá, pessoal. Em cima, 12L sobre 25. Embaixo, vamos fazer essa conta aqui igual a gente fez lá no outro, ó. 12L sobre 25 mais o próprio L. Multiplica cruzado. Vai ficar 12L mais 25L sobre 25 vezes 1, 25. Isso aqui vai dar 37L sobre 25. Volta comigo. Então é 37L sobre 25. Divisão de fração, no ensino fundamental você aprendeu que você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então tá aqui, ó. O 25 vai embora com 25. O L simplifica com L. Sobrou em cima o 12, sobrou embaixo o 37. Tá aqui, ó. Não estou dizendo que ela é fácil não, tá? É uma questão bem grande até, muito grande. Mas foram vários passos para a gente chegar até a solução, mas todos os passos envolviam questões básicas de geometria. Eu entendo que a galera está começando agora o intensivo, tem algumas pessoas com bastante dificuldade, mas vamos lá. Todo início, principalmente para quem tem dificuldade de matemática, é assim. Todo início a gente às vezes fica confuso e tudo mais, mas vocês vão vendo que aos pouquinhos a gente vai pegando no tranco. Primeiro a gente precisa lembrar alguns conceitos básicos que a gente não lembra e a coisa vai fluir. Garanto para vocês que a coisa vai fluir. Tá certo? Perguntas sobre a primeira questão. Fala aí para mim. É confusa mesmo, Letícia. Concordo com você. Nada, Renan, tudo bem. Relaxa, relaxa. Vamos lá, Josiele, vamos fazer um passo a passo aqui então. Vem comigo. Vou usar um roxinho aqui, olha só. O que a gente fez? É porque também, se fosse num quadro na sala de aula normal, né, presencial, essa questão levaria um quadro inteiro, porque eu faria bastante detalhado. Aqui a gente tem pouco espaço. Mas vamos lá. Eu peguei o triângulo EFG, que é aquele pequenininho lá em cima, e a gente viu que ele é semelhante ao triângulo EAB. Isso aqui, acho que todo mundo está comigo, né? O que o problema pede é a razão é fração, né? É a divisão entre FG e o lado do quadrado. FG eu chamei de X, o lado do quadrado eu chamei de L. Então, botei aqui, ó, X sobre L, é exatamente isso que a gente quer calcular. X é o lado do triângulo pequenininho, L é o lado do triângulo grandão. Então, o que eu quero, na verdade, é a semelhança entre o lado do triângulo pequenininho e o lado do triângulo grandão. Tudo bem? Vamos lá. Eu preciso, para fazer semelhança de triângulos, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de dois lados de um triângulo e dois lados do outro, porque são duas frações, né? A semelhança de triângulo são duas frações. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Aqui eu só tinha um deles, o x do triângulo pequeno e o L do triângulo grandão. Mas eu tinha a possibilidade de calcular a altura. Por quê? Porque o triângulo CDE, ele é retângulo. Aí eu trouxe esse triângulo para cá. Lembramos várias coisas de triângulo retângulo, lembramos de teorema de Pitágoras, lembramos que relações métricas no triângulo retângulo tem essas formulinhas aqui, ó, maravilhosas. E se você souber as formulinhas de cabeça, mais rápido. Agora, se você não souber ou não lembrar essas formulinhas, tem como você chegar até elas através de semelhança de triângulo. Aqui eu separei os três triângulos, o triângulo 1, triângulo 2 e o triângulo 3, que é o triângulo grandão. Separei aqui, ó, triângulo 1, que é o pequeno, triângulo 2, que é esse, triângulo 3, que é o grandão. E fui fazendo as semelhanças. Cada semelhança vai me dar uma fórmula diferente. Eu usei essa. Aqui, ó. AH, ó, AH é igual a B vezes C. Eu não tinha o cateto C, então a gente fez o teorema de Pitágoras para poder calcular esse cateto.
Usando essa fórmula, eu achei a altura em função do lado do quadrado, que é o L. E aí eu fiz a semelhança, que era só colocar o Hzinho sobre o Hzão. O Hzão é essa altura toda, grandona, que é a soma dessa altura por esse lado. Botei aqui, ó, Hzinho mais L. Então, Hzinho sobre Hzinho mais L. O Hzinho, como ficou 12L sobre 25, eu coloquei aqui em cima. Aqui é o Hzinho, aqui é o L. E daqui para frente foi conta, MMC, soma de fração, divisão de fração, esse tipo de coisa. Tá certo? Tudo bem, pessoal? A gente começou com uma questão bem confusa, a gente não começou com uma questão facinha, tá? Mas vai melhorar, prometo para vocês. O Adriano tá falando que chutou as questões lá da Unirv, mas o Unirv também, né, meu camarada? O Unirv é uma questão, é uma prova muito, muito pesada, né, de matemática, né? Ninguém consegue fazer a prova da Unirv sem estudar. Isso é fato. Mas a gente vai chegar lá. Vem cá. Seja x, y, z um triângulo retângulo em y. Então vamos construir esse triângulo retângulo aqui, ó. Pá. Triângulo retângulo. Retângulo em y. Tá bom, muito bem. Então, x, y, z. Tá. Ele fala que o cateto XY é 6. Então, isso daqui mede 6. Tudo bem. Se a perpendicular a XZ... Galera, o que é perpendicular? Perpendicular é aquela linha que faz 90 graus. Beleza? Então, se a perpendicular a XZ, obrigado, Bianca, que contém o ponto médio M do cateto XY, cadê o ponto médio do cateto XY? Tá aqui, ó. A perpendicular a essa, ela vem daqui, ó. Perpendicular, fez 90 graus lá. Ó. Olha o que ele fala, perpendicular a XZ. Então tá aqui, ó, perpendicular a XZ, certo? Passa pelo ponto médio M do cateto XY e intersecta XZ no ponto P. Então esse cara aqui é um ponto P. Entenderam o meu desenho até agora? Me diz aí no chat. Tudo bem, pessoal? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Se a medida do segmento PM é igual a 1,5, então a medida CM do segmento MZ. MZ. Vou botar de azulzinho o segmento MZ. MZ tá aqui, ó. MZ é isso aqui, ó. Vamos chamar de X. Beleza. Vamos lá uma coisa. Ponto médio é uma coisa que divide o cara na metade, né? Então, se o XY era 6, ponto médio divide em 3 e 3. Show? Até aqui, beleza, não é? Eu vou pegar esse triângulo aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer com ele, cara. Eu vou chamar... não, deixa eu ver. Se eu colocasse o X na vertical, dava errado. Dava a mesma coisa, Renan. O seu desenho só ia ficar um pouquinho diferente do meu. Tá legal? Mas dava a mesma coisa, certo? Vamos ver aqui. 3. É porque eu fiz isso daqui de uma maneira que envolvia semelhança e depois eu fiz de uma maneira que não envolvia semelhança. Então, peraí que eu vou lembrar. Beleza, beleza, Renan. Mas dá raiz de 21 isso daí. Eu fiz agora há pouco essa questão, faz uns minutos. Aqui... 6. Ah, tá. Vamos lá. Esse triângulo pequenininho aqui, ele tem um ângulo de 1 tracinho e 2 tracinhos. Eu vou tirar ele da figura para a gente enxergar ele melhor. Olha só. Aqui é 90, aqui é 1 tracinho, aqui são 2, aqui é 1,5 e aqui 3. Repara que isso aqui é uma hipotenusa, 3, isso aqui é um cateto 1,5. Esse cateto é metade da hipotenusa, não é? Beleza. Agora eu vou pegar o triângulo grandão e vou tirar ele da figura, porque a figura está cheia de traço ali, a gente não vai entender direito. Aqui é 6, aqui é 90, aqui é o Y, aqui é o Z, aqui é o X. Eu chamei esse ângulo de 1 tracinho, né? É o mesmo ângulo que fica aqui, ó. Então não tenho como chamar de outra coisa. Esse cara que está oposto ao 90, eu não sei quanto ele vale. Não sei quanto ele vale. Mas o cara que está oposto ao ângulo de 1 tracinho, ele mede a metade, né? Então isso aqui sobre 2. Tudo bem? Você concorda que eles são triângulos semelhantes? Todo mundo concorda que eles são semelhantes? Beleza. Eu consigo achar esse cara aqui, se eu fizer Pitágoras, eu consigo achar esse cara. Se eu achar esse cara, eu consigo fazer semelhança entre os dois, fica até mais fácil. Vou apagar isso aqui, ó. Cadê? Que esse cara aqui é o ângulo de 2 tracinhos, né? Então eu tenho um ângulo de 2 tracinhos. Fernando, a gente está separando ângulos ainda, Fernando. Mantenha a sua fé. Olha só. Eu peguei o triângulo pequeno e trouxe para cá. Isso você enxergou comigo, não enxergou? Eu separei, botei aqui os catetos, botei os ângulos, tá tudo certo. Depois eu peguei o triângulo grande e trouxe para cá. Também não fiz nada demais por enquanto, certo? Se eu fizer um teorema de Pitágoras aqui, preste bem atenção. Vai ser o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2, né? Isso aqui é ao quadrado, mais esse cara ao quadrado. Isso aqui vai dar 9. Esse cara, quando for para lá, vai ser 9 sobre 2. 9 sobre 4, perdão. E do lado de lá, isso aqui. Isso aqui vai dar 25. 4 vezes 9 é 36. 36 menos 9 dá 27, aliás, perdão. Isso aqui vai dar 27 sobre 4. E quando eu passar essa raiz para o lado de lá, deixa eu apagar aquele triângulo ali que ficou no meu caminho, já vou desenhar ele em outro lugar. Fiquem tranquilos. Raiz desse cara vai ficar a raiz de 27. A raiz de 4 é 2, né? 27 é 3 raiz de 3.
Isso aqui faz parte da matemática básica, lá da Mate 1. Acho que vocês devem estar vendo alguma coisa parecida, certo? Então, já temos o valor desse lado, que é 3 raiz de 3 sobre 2. Agora a gente consegue fazer a semelhança para achar esse lado aqui, ó, que é o lado xz. Esse carinha aqui, ó. Seria, Josiele, mas eu não quero entrar nesse assunto agora, porque a gente não está nessa matéria, né? Mas se vocês conhecessem esse triângulo, essa questão sairia em 5 segundos. Porque isso aqui é o triângulo de 30, 60 e 90, né? Mas eu não posso exigir isso de vocês hoje, né? O 27 saiu daqui, ó. 9 menos 9 sobre 4. Vamos tirar o MMC aqui, ó. Multiplica. Vai ficar 36 menos 9 sobre 4. 36 menos 9 dá 27. Tudo bem? Show. Por que é 3 sobre 2? Posso sim. Raiz de 27, olha só. Vai ser a raiz de 9 vezes 3, né? Que 27 é 9 vezes 3. A raiz de 9, eu conheço. Aqui é sobre 2, né? A raiz de 9 é 3. Por isso que ficou 3 raiz de 3 sobre 2. O 2 é porque a raiz quadrada de 4 é 2, né? Lá em cima. Ah, porque eu transformei o decimal 1,5 em 3 sobre 2, né? Para trabalhar com fração, é melhor que em decimal. Entendeu? O Rian perguntou se não dava para fazer semelhança entre o grandão e o pequeno. Até daria, cara, mas olha só. Olha o grandão. É porque agora a gente vai usar essa semelhança. Só agora que a gente vai usar essa semelhança, Rian. Ó, aqui é 6, aqui são 2 tracinhos e aqui é 1. Eu não tenho mais nada dele, tá vendo? Eu só tenho o ângulo que está oposto ao ângulo de... perdão, eu só tenho o lado que está oposto ao ângulo de 2 tracinhos. Olha para o triângulo pequeno lá em cima. Oposto ao ângulo de 2 tracinhos, eu não tinha nada. Tá vendo? Então eu não conseguia fazer a semelhança entre eles, porque eu não tinha nada desse triângulo. Agora eu tenho. Ó, oposto ao ângulo de 1 tracinho lá em cima, do triângulo pequeno, o 1 tracinho olha para o 1,5, que é o 3 sobre 2, né? Nesse triângulo aqui, esse ângulo de 1 tracinho olha para esse cara. Eu não sei quanto ele vale, mas ele é o XZ, né? Aqui, ó, o XZ, vamos chamar de XZ. Beleza. Agora, oposto ao ângulo de 2 tracinhos no triângulo pequeno, eu tenho esse cara que eu acabei de calcular, que é o 3 raiz de 3 sobre 2. E oposto a esse cara, eu tenho o 6, né? É isso. Vem cá comigo, ó. 6 vezes, a gente multiplica cruzado, né? 3 sobre 2, tá aqui. Tá aqui, ó. 6 vezes. Deixa eu só. Peraí, só um instantinho que eu tô vendo uma coisa aqui. A medida do MPM. É isso mesmo. 6 vezes 3 sobre 2, e do outro lado vai dar 3 raiz de 3 sobre 2, XZ. Peraí, pessoal, deixa eu só ver uma coisa. Não tinha ficado assim, não. Aqui é um e-mail. É, mas acho que é isso não. Vai ter que fazer um Pitágoras aqui depois para achar o. Aqui, ó. Nossa, que questão gigante, gente. Para achar o X. O Rian, é suficiente para você fazer a semelhança sim. Mas olha só, olha para o triângulo grande. O que você tem no triângulo grande, Rian? Vamos pegar um slide vazio aqui, só para a gente usar de rascunho. Ó. Você tem isso, você tem esse, e você tem isso. Você não tem mais nada. No triângulo pequeno, sem mexer no que a gente mexeu, você tem isso, você tem isso, aí você tem isso. Não, desculpa, cadê? Troca, volta aqui. O nosso triângulo é ao contrário. Peraí, esse triângulo não é assim, não. Só para você ver que não dá para fazer a semelhança direta, não. É essa trabalheira toda mesmo, infelizmente. Ó. Olha os ângulos, tá? Repara bem nos ângulos que a gente tem. Tá aqui. O que você tem do triângulo pequeno, Rian? Você tem o lado que está oposto ao 90, aqui você não tem ninguém. E você tem o lado que está oposto ao ângulo de 1 tracinho, aqui você não tem ninguém. Não tem como fazer semelhança entre eles, porque as duas únicas coisas que eu tenho nesse triângulo pequeno eu não tenho no grande. Tá vendo? Pois é. Por isso que a gente teve que calcular esse cara, porque aí oposto a ele estava o 6, tá vendo? Aí eu conseguia fazer a semelhança. Infelizmente, foi mal. A conta tá escrota, eu sei que tá escrota, mas não tinha outra maneira não, tá? É bem complexo, bem difícil. Sabrina, foi mal. Essa faculdade aqui é tradicionalmente chata também, a Estadual do Ceará. Mas vamos lá, porque a gente tem que fazer, né? Então, ó, vou cortar o 2 com 2, vou cortar o 3 com 3, e aí ficou 6. Esse raiz de 3 vai passar para lá dividindo. Ainda tem essa também, ó. Quando você divide por raiz, você tem que racionalizar. Olha quanta coisa de matemática básica tá caindo aqui hoje, ó. 6 por 3 vai dar 2. 2 raiz de 3. Esse carinha aqui, ó, é 2 raiz de 3. Certo? Então tá aqui, ó. 2 raiz de 3. Nosso triângulo grandão, perdão, nosso triângulo aqui ficou 2 raiz de 3. Esse pedacinho aqui vale 3, né? 3. Aqui é o M, aqui é o Y e aqui é o Z. Ele quer isso aqui. Olha para a figura, ele quer esse azul aqui, tá vendo? Então o que você tem que fazer ainda? Pitágoras. Aí você perdeu 15 minutos numa questão. Mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 vezes 3, mais 9. Isso aqui dá 21. E quando esse quadrado vai para o lado de lá, vai virar a raiz de 21. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Peraí. Só para eu não perder esse slide aqui, né? Isso.
Pronto. Aqui, isso. Vamos lá. Explicando uma coisa para vocês. Esse problema aqui tinha uma maneira mais fácil de resolver? Tinha. Se você soubesse ainda, porque a gente está começando o nosso curso, né? Se você soubesse sobre esse triângulo aqui, ó, coisa que você vai saber um pouco mais à frente, o ângulo de 30, 60 e 90, oposto à hipotenusa, você tem um valor. Oposto a 30 é sempre a metade. E oposto a 60 é metade raiz de 3. Então a gente faria isso daqui muito mais rápido. Por quê? Porque aqui, olha para esse triângulo. Oposto à hipotenusa, você tem um valor, e oposto e o cateto é a metade. Então eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Se esse é 30, lá no grandão, esse aqui é 60. E olha só, o cateto oposto ao 60 é 6. Você poderia usar seno, cosseno, você poderia usar tangente, você poderia usar várias coisas que a gente ainda não falou. E a questão se tornaria mais fácil. Tá certo? Mas o nosso módulo é de semelhança de triângulos, então por isso que eu forcei a barra para a gente fazer por semelhança de triângulos. Tá legal? Seria uma questão razoavelmente tranquila se fosse feito por trigonometria. Tudo bem? Beleza? Show. Vamos ver uma outra aqui, ó. Quer tirar print? Eu vou mandar isso salvo, eu salvo para vocês e mando isso, né, em PDF, toda a aula. Eu coloco aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. Não, mas eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Só vocês lembrarem disso aqui, ó. Aula 1 de geometria plana básica. Eu boto a aula aqui, ó, tá vendo? Ela tá salva ali em PDF, para vocês baixarem. Junto com o vídeo da aula, tá vendo? Então eu vou botar aqui, quando a nossa aula acabar, eu vou botar aqui o material. Show de bola? É só pra gente não ter o trabalho de ficar tirando print, né, guardando as coisas, porque a gente, eu pelo menos quando tirava a foto do quadro, eu nunca acessava essa foto de novo. É impressionante, ela se perdia na minha galeria do telefone. Bom, vamos ver aqui, acho que vocês estavam pedindo, né, eu pedi aí a 14 agora, 14, vamos fazer a 14 agora, depois da 14 eu vou perguntar quais que vocês querem fazer e a gente vai fazendo, tá? Olha aqui. Um formato de papel usado para impressões e fotocópias no Brasil é o A4, que faz parte de uma série conhecida como Série A, regulamentada internacionalmente pelo padrão ISO 216. Essa série criou um padrão de folha retangular, que quando o seu lado maior é dobrado ao meio, gera um retângulo semelhante ao original. Então, se aqui é o meio, você concorda comigo que aqui é x sobre 2 e x sobre 2? Todo mundo bota no chat. Eu sei que vocês estão chateados aí que os problemas anteriores foram chatos, foram difíceis, mas esse vai ser tranquilo. Então colabora comigo aí, respira e escreve. Todo mundo entendeu que aqui é x sobre 2, x sobre 2? Confia em mim, confia em mim. Obrigado, pessoal. Muito bom. Aí, ele falou o seguinte, ele gera um retângulo semelhante ao original. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, cadê, ó? Para eles serem semelhantes, o que eu vou pensar? Eu vou pegar assim, vou pegar o retângulo grandão, original, e depois que eu corto ao meio, o meu retângulo fica assim, concorda comigo? Esse aqui é o antes, e esse aqui é o depois. Todo mundo entendeu o que eu fiz? O antes tem lado x, y. O depois tem lado y, x sobre 2. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí vamos lá, para eles serem semelhantes, o que eu vou fazer? O lado grande do triângulo antes está para o lado grande do retângulo depois. Ó, o lado grande antes está para o lado grande depois. Assim como o lado pequeno antes está para o lado pequeno depois. E agora eu vou multiplicar. Vai ficar o quê? Y ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre 2. Se eu passar esse 2 para o lado de lá, vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 2y ao quadrado. Passa o quadrado para o lado de lá. Vai ficar a raiz de 2y ao quadrado. Quem está ao quadrado dentro da raiz sai, né? Pronto. Aí eu cheguei na nossa resposta aqui, que é a letra P de Briota. Essa foi bem mais fácil, né? Todo mundo entendeu essa semelhança? Como é que eu cheguei até essa semelhança ali, pessoal? Falem comigo aí, por favor. Caraca, cadê? Eu fiz uma besteira aqui. Ah, voltei. Peraí, pessoal, que eu tô fazendo um vídeo. Ah, agora eu tô vendo a chamada de novo. Beleza. Gente, a Ana Vitória transformou o retângulo em triângulo. Olha que beleza. Show. Mas agora você entendeu, né? A Vitória não entendeu. Vou explicar de novo. Vamos lá. Porque no quadrado depois ficou x sobre 2. Beleza, vamos lá. Vamos explicando as paradas devagar. Primeiro que a gente aí não tem quadrados, né? A gente tem retângulos. O retângulo grandão, ele começa aqui, ele vem para cá, e ele vem para cá, e ele vem para cá. É uma folha. O lado maior é o x, o lado menor é o y, certo? Beleza. Aí depois que ele dobrou ao meio, o problema fala que é dobrado ao meio. Se é ao meio, o x vai virar x sobre 2 para um lado, x sobre 2 para o outro lado. Foi daí que eu tirei o x sobre 2. Tudo bem, Amanda? Beleza. Quando eu criei esse retângulo, quando eu dividi ao meio o retângulo original, apareceram dois retângulos menores. Ó. Esse e esse aqui, ó, que é igualzinho a esse que fica do lado de cá. Aí o lado maior passou a ser y e o lado menor passou a ser x sobre 2. Se duas figuras são semelhantes, é porque a razão entre seus lados é igual. Então eu peguei o lado grande do retângulo inicial está para o lado grande do retângulo depois. O que eu fiz? Lado grande sobre lado grande. O lado pequeno sobre o lado pequeno. É isso que eu vou fazer do lado de cá.
No retângulo grandão, na folha sem dobrar, o lado pequeno é y. E na folha já dobrada, o lado pequeno é x sobre 2. Aí, quando a gente multiplicou, a gente chegou nessa relação aqui, ó. Certo? Fernando, a gente tira de uma raiz quadrada todo mundo que está elevado ao quadrado. A estatera, vamos lá, galera. A estatera, ela disponibiliza para vocês algumas coisas de matemática básica. Recomendo que vocês estudem isso. Eu não sei quantas e quais ferramentas de matemática básica a estatera disponibiliza para vocês, mas eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Tá? Não sei se o professor de Mate 1 está falando essa parte aí para vocês, racionalização, se já chegou, se já passou, não sei. Tá joia? Então vamos lá, fala mais uma aí para a gente fazer. Essa aqui é legal. Depois tem a 17, tá? Tá. Vamos fazer essa aqui e depois a gente faz a 17. Aqui, ó. A figura abaixo mostra o esboço dos terrenos S1, S2 e S3. Muito bom. Cadê as cores? Estão aqui. Em que o quadrilátero BDEF é retângulo e os segmentos CD e BD medem respectivamente 30 e 60. Galera, se BD é 60, você concorda que o EF também é 60? Todo mundo entende isso? Se eu levar o EF como 60, responde aí para mim, por favor. Todo mundo comigo? Beleza. Vamos lá. Outra coisa. Se isso aqui é um retângulo, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, e aqui é 90. Se aqui é 90, aqui também é 90. Se aqui é 90, aqui também é 90. Todo mundo ali é 90. Tudo bem? Aqui, Josi, é porque o S2 é um retângulo. Então os lados opostos são iguais. Questão anterior. Eu poderia fazer x está para x sobre 2? Não. Porque você está fazendo o lado grande de um retângulo estando para o lado pequeno do outro retângulo. Isso não pode. Tem que ser grande com grande, pequeno com pequeno. A semelhança tem que ser sempre entre as coisas semelhantes. Por exemplo, se eu pegar você em pé e uma estátua menor sua do lado, a sua altura grande tem que estar para a sua altura pequena. Entendeu? Repara, a altura está para a altura, a largura está para a largura, tem que ser a mesma medida. Sacou? Beleza. Vamos voltar para cá. Se aqui todo mundo é 90 e isso aqui é um retângulo, essa linha é paralela a essa linha. Então eu posso garantir que esse ângulo aqui é igual a esse. Consequentemente, que esse ângulo aqui é igual a esse. Todo mundo entendeu a marcação dos ângulos? Se eu conseguir marcar os ângulos e você entendeu, é porque aí eu tenho vários triângulos semelhantes. Show? Se eu pegar o lado oposto ao 2 tracinhos no triângulo 1, ele é um lado que vale 30. Se eu pegar no triângulo 3, o lado vale 60. Então, triângulo 1 sobre triângulo 3 vai dar 1 sobre 2. Galera, isso aqui é a razão de semelhança entre os lados. Saca? Meio é a semelhança entre os lados. Eu peguei o 30 e está para esse 60 aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Eu vou chamar esse cara aqui de H. Consequentemente, aqui também é H, né? Qual é a área 1? A área 1 é base, área do triângulo, vezes altura sobre 2. Ou seja, 15H. Essa é a área 1, 15H. A área 2 é a área do retângulo, base vezes altura, 60H. E a área 3 é base vezes altura sobre 2, mas eu não tenho essa altura. Só que você tem uma coisa muito preciosa. Você tem a relação entre o triângulo 1 e o triângulo 3. Se liga. Quando a gente fala de lados, grande com S1. Também poderia. De boa, também poderia. Mas olha só que precioso a gente vai falar aqui agora, Renan. Quando a gente fala de lado, a gente está falando de centímetro, metro, essas paradas, certo? Quando a gente fala de área, nossas unidades são centímetros quadrados, metros quadrados, todo mundo concorda comigo? Então, se a razão de semelhança entre os lados é meio, a razão de semelhança entre as áreas vai ser meio ao quadrado. Ou seja, vai ser 1/4. O que significa que a área 1, em relação à área 3, ela é 1/4 da área 3. Por causa da razão de semelhança entre os lados. Se é 1/4, quanto é 15 vezes 4? 60H. Com isso, a gente conclui que a área 2 é igual à área 3. Ó. Vou repetir. Quando a gente faz semelhança de triângulos, a gente está usando os lados do triângulo. A gente está usando grandezas que a gente chama de grandezas lineares. Centímetro, metro, quilômetro. São essas unidades lineares. O que não quer dizer que as suas áreas não vão ser semelhantes. Que os seus volumes não vão ser semelhantes. Vão ser sim. Só que para a gente fazer semelhança de área, a unidade de área é centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Tudo que você tem correspondente ao lado, você tem que levar ao quadrado para fazer a área. Então a razão entre os lados, para transformar em razão entre as áreas, tem que levar ao quadrado. Se fosse volume, metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico, teria que ser a razão entre os lados elevados ao cubo. E é com isso que a gente resolve essa questão, certo? O que está escrito aqui? Centímetro, metro, e aqui centímetro quadrado, metro quadrado, são as unidades. Ô, Ana Vitória. Então, Vitória, não seria 30H pelo seguinte. O lado do S3 ele é o dobro do lado do S1, tá vendo? Como o lado
é o dobro, a área vai ser o dobro ao quadrado. O dobro ao quadrado é a mesma coisa que vezes 4, né? Essa é a relação entre as áreas de S1 e S3, sacou? Então a F seria 2H. Sim, seria 2H. É bem mais fácil. Olha só o que a Gabriela Vasconcelos falou. Cara, se o lado é o dobro, chama isso aqui de 2H, né? Aí a área vai ficar base vezes altura sobre 2. Simplifica 2 com 2, virou 60H. Obrigado, Gabriela. Uma forma bem mais fácil da gente enxergar isso. Gabriela aí detonando. Muito obrigado. Fernando perguntou o que está escrito depois do meio. 1/4. É esse meio aqui? Ou é esse meio aqui em cima? Se for o meio aqui em cima, é razão de semelhança entre os lados. Giovana também falou aí que o AF é 2H. Isso. É 2H porque o lado é o dobro, né? Vocês entenderam isso. Beleza? Show! Vamos ver essa 17 aqui, que pediram essa 17. Deus do céu, vamos lá. No plano cartesiano está representada a circunferência de centro P e raio 2. Pessoal, se o raio é 2, essa distância aqui vale 2, né? Beleza. Muito bom. O ponto Q da circunferência, que é o mais distante da origem, tem coordenadas iguais a esse cara aqui, ó. Também é 2, né? Porque é um raio. Show? Vou fazer a 8 sim, Josi. Assim que eu acabar essa daqui, tu me lembra? Eu vou esquecer, tá? Vamos lá, pessoal. Olha aqui uma coisa. Você tá vendo que... Vou botar até de outra cor para você enxergar melhor. Um triângulo retângulo aqui, ó. Preciso que você enxergue esse triângulo retângulo aqui, ó. Você tá enxergando esse triângulo retângulo comigo? Todo mundo enxergou? Todo mundo enxergou que aqui é 3, aqui é 4? Sim ou não? Bota no chat aí. Muito bom. Existe um triângulo muito famoso, que é o triângulo 3, 4, 5. Você tem que amar esse triângulo com todas as suas forças, com toda a sua alma, porque ele vai cair em vários exercícios nossos. Toda vez que a gente tiver dois catetos medindo, respectivamente, 3 e 4, ou múltiplos de 3 e 4, a hipotenusa vai ser múltipla de 5 também. Então, presta atenção, criatura. Esse cara aqui todo mede 5, certo? Se esse cara mede 5 e esse pedacinho aqui mede 2, é porque esse pedacinho aqui mede 3. Tudo bem? Aí tudo bem, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue até aqui. É a terna pitagórica, exatamente, Ana Clara. Ele quer saber o quê? As coordenadas do ponto Q, não é? Então você precisa saber, pessoa amada do meu Brasil, você precisa saber a altura do ponto Q e você precisa saber essa distância do ponto Q. Você concorda que esse triangulão aqui, ó, que corresponde ao triangulão do ponto Q, ele é semelhante a esse triângulo roxinho que está aqui em cima? Todo mundo concorda que eles são semelhantes? De boa? Sim, são semelhantes, né? Aí vamos ver o que a gente consegue com essa semelhança. Eu sei que essa hipotenusa grandona aqui é 7. Eu sei que é 7, mas eu não sei o y do ponto Q, que é isso aqui, né? É a altura, e eu não sei o x do ponto Q, que é essa largura aqui, ó. Mas é fácil saber, sabe por quê? Porque se eu fizer uma semelhança entre esses dois, ó, a hipotenusa do de cima está para a hipotenusa do de baixo, assim como esse cateto vertical está para o cateto vertical. É só fazer isso. Então, Josi, eu acho que fazer por analítica te daria um trabalhão danado, né? Porque você ia fazer distância entre ponto e reta ou distância entre dois pontos. Tu ia ter que lembrar das fórmulas. Não acho que seja produtivo. Tá bom? Mas dá para sair também. É 6? Onde que é 6? Não, isso aqui é 5. Minha letra, caraca, tô me esculachando com a minha letra. Aqui é 5. Foi mal, pessoal. É esse 6 aqui. É isso aqui que você estava achando que era 6, né, Gabi? Foi mal. Aí vamos lá. O y é 21 sobre 5. Eu não vou nem fazer o x, né? Porque só a letra A tem o y igual a 21 sobre 5. Mas se você quisesse fazer, hipotenusa do triângulo de cima está para a hipotenusa do triângulo de baixo, assim como o cateto horizontal está para o cateto horizontal. 4 vezes 7, 28. 28 sobre 5 seria o x do ponto Q. Tudo bem aí? Quem pediu a 17? Estamos de boa? Muito bom. Tô. Agora vamos fazer a 8, Josi. Obrigado, Josi. Viu? Lembrei de você, mas mesmo assim você foi rápida. Volta lá. Na Vitória pediu para voltar lá. Vamos voltar lá. Aqui na Vitória. Vamos lá. Enquanto isso, eu bebo água. Nada. Aqui, ó. Como foi medida a altura da pirâmide de Quéops? Há duas versões para esse fato. Icrônimos, discípulo de Aristóteles, diz que Tales mediu o comprimento da sombra da pirâmide no momento em que nossas sombras são iguais à nossa altura, assim medindo a altura da pirâmide. Plutarco diz que, fincando uma vara vertical no extremo da sombra projetada pela pirâmide, construímos a sombra projetada da vara, formando no solo dois triângulos semelhantes. Muito bom. Notamos que, neste relato, é necessário o conhecimento de teoremas sobre triângulos semelhantes. Observando o desenho abaixo, a vara colocada no extremo C da sombra, isso aqui é a vara, né? Forma um triângulo semelhante com o triângulo ABC. Muito bom. A altura da vara é 2. Então eu vou pegar a vara, o triângulo da vara, ele está muito pequenininho. Então eu vou colocar aqui, a altura da vara é 2 e a sombra é 3. E a distância entre B e C é 210. Aqui é 90, aqui é 90. São dois triângulos semelhantes. Esse cateto horizontal está para esse cateto horizontal. Olha aqui, ó, 210 está para 3. Assim como essa altura está para essa altura, né? H está para 2.
210 sobre 3 dá 70, e o 2 passa para o lado de lá multiplicando, né? Então H é 140. Letra B de Briofta. Tudo bem, Josi? Show de bola. Muito bom. Beleza. Essa daqui também, vou dar prioridade a essa daqui, ela também fala sobre a pirâmide de Keops, né? É a mesma coisa, isso daqui cai todo ano em vestibular, tudo com semelhança de triângulos. É mais ou menos o procedimento que a gente acabou de fazer. Vamos ver se a gente consegue achar aqui, ó. Para descobrir a altura da pirâmide, Thales valeu-se de uma estaca e das medidas das sombras e da base da pirâmide. A pirâmide de Keops tem uma base quadrada de lado medida 230, que é esse lado aqui, ó, 230, beleza. E o comprimento de sua sombra mede 250. Ah, tá, é 230, 250. Não entendi. E o comprimento de sua sombra mede 250. Ah, tá, então escrevi errado. Vamos lá. Escrevi errado. Sabe aqui. Aqui, ó, cadê? A base quadrada mede 230. Então esse pedacinho aqui, ó, é a metade de 230, 115. A sombra é daqui até aqui, ó, que é 250. Então o lado do triângulo, que é isso aqui, ó, é 115 mais 250. É 365. Show? Aqui é a altura da pirâmide. Todo mundo entendeu por que eu botei 115? Porque aqui é 115 para o lado, 115 para o outro. O que mais? A estaca utilizada tem 2 metros de comprimento, a altura é 2, e sua sombra mede 5. Então seria, a altura está para a altura, assim como o comprimento o cateto horizontal está para o cateto horizontal. 365 dividido por 5 dá 73. E o 2 passa para lá multiplicando. Então a altura vai dar 146. Como você sabe que a altura da pirâmide de Keops tem mais ou menos ali entre 140 e 146 metros, né? Agora cai um problema desse, é só você falar que é por volta dessa coisa. Não precisa nem fazer mais a questão, né? Tudo bem? Beleza. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Show de bola. Vamos ver aqui. Tem a 7, o pessoal falou que foi 5 foi anulada. Não, essa não foi anulada? Eu achei a resposta. Foi anulada mesmo, Gabi? Bom. Ah, tá. É, porque a 7 eu não consegui fazer. Essa eu não consegui fazer. Eu fiquei, cara, tá aqui a parada. Não sei se eu. Aqui é uma folha inteira, não sei se vocês conseguem ver. Ó, eu não consegui fazer a 7. Eu ia falar isso agora para vocês, humildemente. Mas, enfim. Vamos lá. Questão 5. Vamos fazer a questão 5 aqui, ó. O radar de uma embarcação indica que a região segura de navegação até a praia é delimitada pelo triângulo, cujas medidas dos lados estão descritas na figura. Deixa eu só anotar aqui, porque eu tenho que falar para o pessoal da direção depois. Beleza. Desprezando-se os efeitos da curvatura da Terra, isso aqui, fora os terraplanistas, né? A menor distância entre a embarcação e a linha reta da praia em quilômetros é igual a... Filhão, você quer saber isso aqui, ó. Você quer saber essa medida aqui, que a gente chama de H de altura, não é? Tudo bem. Tá bom. Caraca, prof. Triângulo 5, 5, 2 raízes de 100. É um triângulo escrotão, né? É um triângulo escrotão. Sim. Bom, vamos lá. Ele não é um triângulo retângulo, ele não é um triângulo equilátero, ele não é nada de bonito, né? Para a gente calcular esse H aqui, como é que a gente vai fazer a semelhança de triângulo se você não tem um ângulo de 90 lá em cima? Esse triângulo da esquerda ele não é semelhante ao da direita, e eles não são semelhantes ao triângulo grandão. Então aqui a gente vai ter que usar um outro artifício. Que outro artifício seria esse? Bom, se eu calcular a área desse triângulo, seria assim, ó, base vezes altura sobre 2. Isso aqui é a área desse triângulo, né? Só que por que o 5 é a base? Eu chamei o 5 de base porque a minha altura está caindo em cima dele. Se eu quisesse chamar esse 2 raiz de 5 de base, eu ia ter uma vantagem, que eu vou explicar para vocês agora. Que vantagem é essa? No triângulo isósceles, se liga nessa, só no triângulo isósceles, a altura divide a base em 2 pedaços iguais. Então, por exemplo, se aqui é 2 raiz de 5, é raiz de 5 para um lado, raiz de 5 para o outro, certo? E isso daqui eu vou ter uma outra altura, vou chamar de H2, certo? Eu, como aqui é 90 graus, né, eu posso fazer um teorema de Pitágoras aqui para poder calcular essa altura 2. Ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui vai dar 25 menos 5. Isso aqui vai dar 20. E essa altura vai ser raiz de 20. Bom, raiz de 20, 20, para a galera que não lembra aí de matemática básica, é 4 vezes 5. Raiz de 4 dá 2. Então é 2 raiz de 5. Esse é o meu H2, né? Que é esse carinha aqui. Mas, prof, por que você calculou esse H2? Porque se eu quiser calcular a área desse triângulo como base vezes altura sobre 2, o triângulo é o mesmo, né? Então, calculando a área com essa base aqui, ou com a base 5, tem que dar o mesmo resultado.
Se eu fizer essa conta aqui, 2 vezes 2, 4, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5 sobre 2. Simplificando aqui, isso aqui vai dar 10, né? Então aquela área lá de cima tem que dar 10. Esse carinha aqui, ó, base vezes altura sobre 2 tem que dar 10. Então esse H aqui vai dar, passa para lá, 20, passa o 5 para lá, 5. 20 sobre 5 dá 4. Letra E. Tudo bem, pessoas? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Falem comigo aí. Tudo na paz? Tudo bem? O pessoal tá desistindo. Fala comigo! Não, Eduardo, não desiste não, pelo amor de Deus. Eu vou ter que pegar uma outra matéria aqui. Pra gente poder. Não hoje, mas semana que vem. Semana que vem tem que ser sucesso. Se fizer Pitágoras com H também dá certo. Vitória, não dá certo por quê? Porque o lado de baixo, que é 5, ele não divide ao meio, tá vendo? Só divide ao meio porque aquele outro triângulo de base 2, raiz de 5, ele é isósceles. Entendeu? Beleza. Ana Vitória, qual foi a anterior? Eu não lembro mais. Foi a 17? Essa? Não. Foi a 21? Faz aqui? Ah, tá. Então vai lá. Fernando, cara, não é pra tu desistir não, cara, mas você tem que pegar a parte de matemática básica. Tu já conversou comigo, você tem muita dificuldade, você já não lembra de muita coisa. Tem que pegar a parte de matemática básica. Você vai conseguir acompanhar. Mas pega a matemática básica, não deixa isso de lado, tá bom? Beleza, pessoas. Tamo junto, cara. Não deixa não, deixa não. Vamos lá, falem comigo aí. Essa questão aqui, todo mundo fez, ninguém teve dúvida. Isso aqui eu achei bem legal. Teve? Então vamos fazer aqui. Vamos lá. Ângulo adjacente consecutivo? Sim, sim, pode deixar, Gabriel. Vamos lá. A figura mostra o triângulo retângulo ABC de hipotenusa B igual a 10 com o ângulo 30 graus e o ponto D sobre o lado BC. Sabendo que a D é bissetriz, parei. O que é bissetriz? Divide o ângulo em duas partes iguais, né? Então esse cara aqui, ó, é igual a esse. Show de bola. O valor da razão BD sobre DC. Tá legal. Presta atenção numa coisa. Olha para o triângulo grande. O ângulo de 90, o ângulo de 30, o ângulo A, ele tem que medir 60 graus, né? Por conta daquela soma dando 180. O ângulo A tem que medir 60 graus. Se isso aqui é uma bissetriz, fica 30 aqui, 30 aqui. Até aqui, todo mundo comigo? Nesse 30 graus aqui? Fala comigo aí. Todo mundo sobrevivendo? Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só uma coisa que legal que eu acabei de falar na questão anterior. Olha para o triângulo ADB. Olha para ele. Que tipo de triângulo é esse? Fala comigo. Opa, isósceles, não é? Exatamente, ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, o que eu falei para vocês? Que a altura divide o lado oposto de que forma? Ao meio, cara. Então fica 5 para o lado de cá, 5 para o lado de lá. Todo mundo comigo? Beleza? Show de bola. Aí, presta atenção agora na parada mais maneira do mundo. Olha para o triângulo ACD e olha para o triângulo, vamos chamar esse de ponto P. Olha para o triângulo ADP. Olha bem para esses triângulos. Eles são triângulos iguais, pessoal. Eles não são só semelhantes. Ó, 90, 90, 30, 30. Esse ângulo aqui é 60. Esse ângulo também é 60. Eles têm os mesmos ângulos, são semelhantes. Mas eles não são só semelhantes. Sabe por quê? Porque esse lado aqui, ó, ele é igual para os dois. Se o lado é igual e os ângulos são iguais, os triângulos são iguais. Então esse cara aqui é 5, esse cara aqui é 5 também. Esse pedacinho aqui, ele é igual a esse pedacinho aqui. Certo? Ah, professor, tudo bem, entendi. Então quando ele pede na questão BD sobre DC, eu posso dizer, então, que esse DC é a mesma coisa que aquele DP ali, né? É a mesma coisa, a mesma coisa. E o que é esse BD aqui? O BD é essa hipotenusa aqui, ó. Agora me diz, hipotenusa, cateto. Você lembra de uma parada chamada seno? Que era cateto oposto sobre a hipotenusa? Isso aqui é trigonometria básicazinha, lembram disso? Diz pra mim no chat se vocês lembram disso. Lembram, né? O que ele pediu, pessoal, é a hipotenusa sobre o cateto oposto. Ele pediu o inverso do seno. Ó, prestem atenção. Esse cara é o cateto oposto ao 30. Esse cara é a hipotenusa. Quanto vale o seno de 30? Aí você teria que lembrar daquela tabelinha, né? O seno de 30 é meio. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas ele quer o contrário na questão. Então ele quer 2 sobre 1. É isso aqui, ó. Letra E. Entendeu? Eu fiz de tudo para a gente usar outros conceitos que não sejam conceitos só de trigonometria. Mas dava para fazer muito mais rápido por trigonometria também. Tá certo? Tudo bem, pessoas? Fala comigo aí. Pede outra pra gente fazer. Acabando, faz a 10. A 10 é muito maneira, Thalita. Vamos lá. Olha, não gosto muito da 10. Olha só uma coisa, hein?
Você concorda comigo que essa bolotinha aqui, ó, era essa quina da folha? Todo mundo consegue visualizar isso? Sim ou não? Bota no chat. Hein? Que essa quina era essa quina. Show de bola. Então aqui é 90, né? Muito bom, pessoas. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui eu tenho uma outra quina da folha, 90 também. Olha só o que eu vou fazer agora. Presta atenção. Aqui também é uma outra quina da folha. Se eu chamar aqui de um tracinho, aqui de dois tracinhos, presta atenção. Responde para mim no chat. Quanto é a soma um tracinho mais dois tracinhos mais 90 no triângulo cinza escuro? Fala. 180, beleza. Deixa antes eu ajudar a Patrícia, que a Patrícia falou não. Patrícia, a folha era assim. Quando você dobrou a parada para cá, você dobrou esse lado para cá para fora, assim, ó. Quando a gente dobrou para cá, essa quina aqui, ó, aliás, não foi assim, não. Eu botei para cá para baixo, assim, dobrei assim. Assim. Quando a gente dobrou para cá, essa quina que tá aqui no cantinho, ó, ela veio para cá, ó. Tá vendo? Ela era aqui em cima, quando eu dobrei, ela veio cá para baixo. Deu para você visualizar, Patrícia? Eu não tô vendo a minha câmera, eu não consigo ver se você... Ah, show! Agora a Patrícia veio com a gente, pessoal. A gente não podia deixar ela para trás. Todo mundo falou que era 180, beleza. Então, cara, eu vou precisar muito de vocês agora, por favor, prestem atenção. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo de... Vou botar de preto. Ele é o ângulo de um tracinho. Aqui é o ângulo de 90. Qual é o ângulo que fica aqui? Lembrando que esse ângulo todo, ele mede 180 graus, né? Se esse ângulo daqui da direita é o ângulo de um tracinho, ali no meio eu tenho o ângulo de 90, na esquerda só pode ser o ângulo de dois tracinhos, né, pessoal? Exatamente. Porque a soma é 180, obrigado. Aqui é 90. Olha para esse triângulo retângulo aqui, ó, ó, ó. Tá vendo? Dois tracinhos, 90. Aqui em cima só pode ser um tracinho. Todo mundo concorda que aqui em cima é um tracinho? Todo mundo tá comigo? Muito bom, muito bom, muito bom. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse, não é? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Se aqui é 90, aqui é... Perdão, se aqui é 90, aqui é um tracinho, aqui só podem ser dois tracinhos. A questão toda se resolve se você tiver entendido essa semelhança. Vocês não viu, como a Josi. Josi, você entendeu o oposto pelo vértice? Todo mundo sabe que ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Tipo isso aqui. Show de bola. Eu tirei essa figura e joguei para cá para a gente entender. Ó. Então, aqui, ó, 90, são ângulos iguais. Aí esse carinha aqui, Josi, ele tem esse triângulo aqui, ó. Ele tem um ângulo de 90, um ângulo de um tracinho. Esse terceiro só pode ser o de dois tracinhos, porque a soma tem que dar 180. Entendeu, Josi? Show de bola. Agora vamos lá. Eu vou tirar aquele triângulo dali. Ó. Aqui é o 6, aqui é o 7, aqui é um tracinho, aqui são dois. E o outro triângulo meu que está ali embaixo, aqui é 9, aqui são dois e aqui é um só. Esse ângulo de um tracinho olha para o 9, o ângulo de um tracinho lá em cima olha para o 6. O ângulo de dois tracinhos aqui olha para o que eu vou chamar de Bzinho. Esse ângulo de dois tracinhos lá em cima olha para o 7. Se você multiplicar aqui, ó, 6Bzinho, 7 vezes 9, 63. 63 dividido por 6, se eu dividir por 3, vai dar 21, por 3 vai dar 2. Isso aqui é 10,5. O que é isso? Isso é a base do triângulo cinza escuro. O que ele quer? A área do triângulo cinza escuro. A área é base vezes a altura, que é 9, o problema te deu a altura, sobre 2. Isso aqui vai dar 94,5 dividido por 2, que é a mesma coisa que 47,25. Aqui, letra C desse tozinho, né? Eu gosto que a Ana Vitória ela fala que não entendeu, ao mesmo tempo ela fala que ela entendeu. Ela é assim. Show, pessoal! Pois é, uma pessoa autossuficiente, rapaz. É o futuro do país. Agora deixa eu falar. Essa questão aqui, essa aqui seria médio. Médio, médio. Não seria fácil, não. Nem difícil. Tá? Olha só, pessoas. Deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. Cadê vocês estão aqui? Vou só parar de compartilhar minha tela, senão vai ficar esse espelho infinito aí. Pronto, agora vocês estão me vendo única e exclusivamente. Olha só. Eu sei, a gente começa a aula com 130, 140 pessoas, a gente termina a aula com 70, né? Muita gente não tem paciência para aguentar o processo. Né? Todo mundo quer o resultado, mas o processo é difícil. Vocês estão aqui, menos concorrentes na Vitória, concordo com você. Mas, cara, vocês estão aqui só para fazer medicina. É para fazer um curso difícil. Não é fácil passar. E mesmo que fosse um curso fácil, o início da matemática ele é crucial para a gente entender uma parte mais difícil da matemática, que fica lá na frente. Caraca, prof, então tem mais difícil que isso. A gente não vai enganar ninguém, né? Eu não vou fantasiar a coisa para você achar bonitinho. Não, não vou. Vai ficar mais difícil? Vai. Só que vai ficar mais difícil ainda se você agora não pegar forte na matemática básica. Galera, não sei como está a matéria lá de Mate 1, mas você tem que saber porcentagem, você tem que saber conta de fração, você tem que saber conta de decimal, regra de 3, simplificação, radiciação, fatoração. Tu tem que saber essas paradas, cara. Pois é.
sabe? Eu não vou falar para você assim, não, vamos lá que com certeza tu vai passar. Cara, não vai. Não é fácil. Tem como passar? Claro que tem como passar. Pô. Um monte de gente da estateira passa todo ano, todo semestre. Por que você não passaria? Só que é uma galera que se dedica, cara. Faz muito exercício, não entendeu, pergunta, sem vergonha de perguntar, pergunta mesmo, participa da aula. Conforme você vai participando, respondendo as perguntas dos professores, cara, o teu cérebro vai acompanhando, você vai participando, você faz parte do processo. Não deixa isso atrapalhar a sua vida. O entusiasmo de começar não te leva a lugar nenhum. Então, não deixa isso te afetar. Faça parte do processo, cara. Né? Não, irreais não, é números complexos, Fernando, números imaginários. Isso, ele quis dizer números imaginários. Mas isso aí, irmão, é uma coisa muito lá na frente. Pra gente falar isso, a gente já deu a matéria toda. Complexos é a última matéria do ano. Tá certo? Bom, pessoas, desculpe aí qualquer coisa, se eu fui forte nas palavras, é de boa, foi mal mesmo. Mas na próxima aula a gente continua, tá? Tamo junto aí. Muito obrigado mais uma vez pela presença.